Galera, antes de mais nada eu quero pedir desculpa por ter ficado mais de uma semana aí sem postar vídeo no canal. É que eu levei um strike aqui, estava resolvendo esse problema, mas agora tá tudo ok e vamos ao assunto do vídeo. O Khabib Nurmagomedov, na minha opinião, é um dos lutadores, se não o lutador mais frouxo da história do UFC quando se trata dos tops, das lendas aí da organização. E por que eu digo isso? Tem essa conversinha fiada de que ele se afastou do esporte para dar lugar ao Makhachev, que ambos não iriam disputar o cinturão, então ele queria dar espaço para o Makhachev, também porque o pai dele não está mais aqui, né? Infelizmente, faleceu, essa coisa toda. Vamos lá, vamos por partes aqui. Falando primeiro do Makhachev. Se fosse esse o caso, nossa, eu tenho que dar espaço para o meu irmão de criação, meu amigo, né? Essa coisa toda, se fosse esse o problema, era fácil de resolver. Sobe para os 77 quilos, meu irmão. Ele tem carcaça para isso, tem peso para isso, tem força para isso. O Khabib, na verdade, é um peso meio médio que consegue fazer o milagre de cortar para os leves. Assim como o checheno Khamzat Chimaev é peso médio grande e consegue o milagre de cortar para os meio médios. A diferença entre ambos, Chimaev não é frouxo. Ele luta nas duas categorias. Ele não fica fugindo da força maior. Se fosse esse o problema, subiria de categoria, daria espaço lá para o Makhachev disputar o cinturão e pronto, resolvido. Mas por que ele não fez isso? Porque ele sabe que se der de cara com o Kamaru Usman, não tem chance, meu irmão. Ele não vai fazer o seu joguinho de quedar o Kamaru Usman, que nunca foi quedado na história do UFC, nunca foi quedado. É um cara mais forte e é um cara maior, ou seja, ele não teria aquela vantagem de força, aquela vantagem de gás, nada fisicamente ele teria vantagem, não teria vantagem no jogo agarrado, ele não levaria o Usman para o solo. E se brincar, aconteceria o contrário. O Usman o levaria para baixo. E a luta permanecendo em pé não tem nem comparação. Não dá nem para iniciar a conversa. O Khabib não tem a menor chance contra o nigeriano. Contra o Colby, mesma coisa. Muito difícil. A questão de força não, que o Colby é um cara menor ali, é um cara mais franzino. Mas na questão técnica, ele poderia até levar o Colby para baixo. Mas o Colby levantaria. Assim como o Usman conseguiu levá-lo para o solo, não durou nada, o Colby já estava de pé, porque tem muita técnica no wrestling ali envolvida, muita técnica. E em pé é a mesma coisa. O Colby é infinitamente melhor do que o Khabib Nurmagomedov em pé. Outro cara que daria um trabalhão pro Khabib nessa categoria, o Durinho. O Durinho, alguém acha que em sã consciência o Khabib iria ficar quedando o Durinho de novo na luta? Eu duvido, a não ser que ele fosse retardado. Porque ele poderia, eu até acho que ele conseguiria ficar quedando o Durinho, dar uma dominada na maior parte do tempo, mas a cada segundo no solo seria um risco de ser finalizado. Ele quase foi finalizado pelo Dusty Poirier, que dirá o Durinho, que é infinitamente superior no jiu-jitsu. De novo, na luta em pé, não chega aos pés do brasileiro. Ia ser nocauteado tranquilamente se essa luta permanecesse em pé. Então mais um que daria trabalho aí. Outro que daria também um trabalho aí pro russo, mas acredito até que ele poderia vencer depois que eu vi a luta do Durinho contra ele, é o Stephen Thompson. Tem uma defesa de queda muito boa, tem uma noção de distância muito boa, ele mantém muito bem a distância, é difícil você conseguir encurtar para derrubar, mas depois que eu vi o Durinho fazer o que fez, talvez o Khabib também consiga, porque até acho que tenha mais qualidade do que o brasileiro para quedar. Uma vez no solo ali, o jiu-jitsu do brasileiro e o sambo do russo, acho que se equivalem, eles conseguem controlar também muito bem. Então assim, acho que o Khabib poderia conseguir, mas seria trabalhoso. Tanto que não foi fácil para o Durinho. Ele teve lá seu trabalho para levar para baixo o Stephen Thompson. E outro que pouca gente pode imaginar, mas eu tenho certeza absoluta que daria trabalho para ele, é o cubano Jorge Masvidal. Por quê? Se vocês repararem na luta dele contra o Demian Maia, foi muito difícil para o brasileiro conseguir alguma coisa no solo. Na luta dele contra o Kamaru Usman, sem treino nenhum, sem camp nenhum, o Usman pouco conseguiu levá-lo para baixo. É um cara que tem uma defesa de queda espetacular, tem uma defesa de jiu-jitsu muito boa também. E na boa, em pé, quer comparar? Quer comparar o Masvidal com o Khabib? Não tem comparação também. Então é outro que daria muito trabalho. E tem mais um aí que é o Leon Edwards também, que é um cara que tem uma defesa de queda boa, um cara que tem um bom wrestling, e que em cima também, apesar de para mim ser o mais fraco em pé, entre todos os citados aí, é um cara que seria melhor do que o Khabib em pé. Então você tem vários lutadores na categoria 7-7 que dariam trabalho demais ao Khabib, tanto tecnicamente quanto fisicamente. E eu tenho certeza absoluta que ele sabe disso e que ele sabe que não continuaria invicto se subisse
de categoria, porque se ele imaginasse, pelo menos por um segundo, que poderia ser campeão do 77, ele teria subido de categoria para ter 2 cinturões e ainda por cima ser um cara invicto, ou seja, conseguiria se tornar, sim, uma lenda máxima do esporte e talvez teria alguma argumentação para colocá-lo como maior que o Jon Jones, apesar de que eu ainda acho que não. O Jon Jones tem quase 20 lutas de cinturão vencidas dentro do UFC, acho isso praticamente insuperável, e não é porque o cara ganhou 2 cinturões que ele seria o maior, mas pelo menos colocaria uma argumentação para ele estar ali num top 3, top 5, no mínimo, da história da organização. Sabedor disso é que ele nunca subiu para a categoria de cima. Não fez, por exemplo, como Conor McGregor, que podia estar se sacrificando até hoje, tranquilamente, para cortar para o peso pena e provavelmente seria um campeão dominante lá. Eu vejo poucos caras ali que podem fazer frente ao Conor. Acho ali que o Max Holloway poderia fazer alguma frente ao irlandês pela questão de ser um cara que tem queixo muito duro. O Conor dificilmente iria nocautear, teria que ter gás para pelo menos vencer 3 rounds de 5 e passar perrengue em 2 para conseguir uma vitória na luta contra o havaiano. O Alexander Volkanovski, atual campeão da categoria, também daria algum trabalho para o Conor. Fora esses dois aí, eu não vejo muita coisa na categoria que poderia trazer problemas aí ao irlandês. Ele poderia estar até hoje ali, ó, se sacrificando, ganhando. Talvez ele não teria uma derrota para o Nate Diaz, também não teria o segundo cinturão, não teria aquela fama toda de primeiro duplo campeão simultâneo do UFC. Enfim, mas foi um cara que quis se arriscar. É por isso que ele chegou no patamar onde chegou, de lutador mais famoso de todos os tempos. E a parte do pai dele, eu entendo. Perder o pai deve ser uma dureza assim que não dá nem para explicar. Beleza. Porém, já passou um tempo, se fosse só esse o motivo, vamos supor que seja só esse o motivo, o Khabib já teria voltado a lutar. Ele ama fazer isso daí. Ele ama lutar, tanto é que ele não saiu do esporte, ele continua treinando os caras, ou seja, qual a diferença dele estar treinando os lutadores para ele estar lutando? Ele tem cabeça para lutar sim. Você está tendo cabeça para treinar os caras, para passar conselho. Pô, como é que não teria cabeça para lutar? Então eu acho que, na boa, desculpa essa rapada, ele simplesmente saiu do esporte enquanto está invicto, tá? Porque ele sabe muito bem que mais cedo ou mais tarde iria começar a perder. Ele tem um jogo só, é um cara de uma arma só. É uma arma poderosíssima, tá? É como, porra, você dizer que eu tenho uma arma só na minha vida e a minha arma é a arma mais letal do mundo. Eu tenho uma arma só, mas, porra, vai ser difícil me combater, não é mesmo? Beleza. Mas os jogadores aos poucos os lutadores aos poucos iriam se modelando para conseguir enfrentar esse jogo do Khabib. Em algum momento apareceria um Gustafsson da vida, como contra o Jon Jones, um cara que defende queda pra caramba e luta bem em pé. Um Lyoto Machida. Caras assim desse estilo, desse nível de trocação e que defenda bem queda. O Khabib iria se estrepar. Ou contra o próprio brasileiro Charles do Bronx, que ele poderia levar para baixo e ser finalizado. E na luta em pé, acho bem equivalente os dois tecnicamente. Atacando, o Charles é muito melhor, só que defendendo ele é muito ruim. Talvez o Khabib conseguisse acertar aquela mão dura, que não tem técnica nenhuma, mas é pesada, mas é bruta, e poderia nocautear o brasileiro. Porém, se tentasse levar para baixo, na boa, não acho que ele consiga ficar levando o Charlinho 5 rounds para baixo e tirando vantagem, não. Acho que em algum momento o Charles ia pegar um pescoço ali, ia pegar um braço e ó, acabar com a luta. Ele saiu na hora que a coisa estava se afunilando, cara. Ele enfrentou o Iaquinta, que é uma piada aquela luta valer cinturão. A luta contra o Iaquinta valer cinturão é simplesmente ridículo. Ele enfrentou o Dusty Poirier, que é um striker, é faixa preta de jiu-jitsu, mas pô, não chega aos pés do chão do Khabib, quase finalizou, né? Mas não chega aos pés do chão aí do russo. Enfrentou o Conor McGregor, enfrentou o Dusty Gate, tudo striker, tudo favorecia. Nenhum tinha um jiu-jitsu ultra refinado que poderia trazer algum perigo no chão e nenhum tinha uma grande defesa de queda. Né? Tirando o Jesse Gate aí, que pode ter parecido fácil. Nossa, foi fácil quedar e não foi. O Khabib foi quedar ele no final do primeiro round. Tava com a noção de distância muito boa, a defesa de queda muito boa. Mas tirando esse, não teve jogo assim que casasse ruim pro Khabib. Ele saiu na maciota, antes dos desafios grandes começarem de fato. Mas eu quero te ouvir, qual é a sua opinião? Você pensa como eu, que o Khabib é um cara frouxo, um cara medroso, e poderia sim estar continuando dentro do esporte e não tem desculpa plausível para ter se aposentado ou não? Você discorda? Ele realmente ficou sentido pela perda do pai? Ele não precisava ter subido para a categoria de cima para provar nada? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral. Deixa o dislike se não gostar do conteúdo. Tamo junto, valeu. Até mais.